Hoje vamos refletir sobre a seguinte pergunta: a beleza importa? Recentemente eu li um livro fantástico do filósofo Roger Scruton, chamado Beleza. E esse livro me despertou para esse assunto. Inclusive, em parceria com uma professora lá da escola onde trabalho, desenvolvi algumas atividades com os alunos relacionadas ao cultivo da beleza, ao cultivo da harmonia. Nós servimos a um Deus que é beleza extrema, um Deus de harmonia, um Deus de coerência, um Deus de liberdade, mas que ao mesmo tempo é um Deus de ordem. Eu não tenho dúvida nenhuma que por isso a beleza importa sim, e ela deve ser cultivada em nossa vida. É um pouco difícil definir o que é beleza. Alguns filósofos escreveram sobre o assunto. Por exemplo, Platão dizia que o belo é um ideal, ou seja, que a beleza perfeita estava lá no mundo das ideias. Já Aristóteles diz que o belo não é um ideal, mas está na proporção das coisas. Na proporção das coisas que existem aqui nesse mundo, no equilíbrio, no meio termo. Já o filósofo Kant diz que o prazer estético, o prazer de contemplar a beleza, é um prazer desinteressado. Aquele prazer não de usar alguma coisa, mas o prazer simplesmente de contemplar algo. Enfim, muitos já escreveram sobre o assunto e nosso objetivo, pelo menos por enquanto, não é abordar profundamente todas essas definições de beleza. O fato é que, sem dúvida, existem algumas coisas que são extremamente belas. Essas são belezas grandiosas, imponentes, consideradas por alguns como sagradas. Por exemplo, as obras de Shakespeare, as obras de Beethoven, de Michelangelo, de Leonardo da Vinci, de Machado de Assis, etc. Por exemplo, quando a gente olha para aquela cidade linda, apaixonada de Veneza, na Itália, ali há edifícios grandiosos de beleza gigantesca. Porém, aqui eu quero destacar um outro tipo de beleza. Aquela beleza mínima, aquela beleza do cotidiano. Quando a gente olha ali para Veneza e vê aqueles grandes edifícios, aquelas belezas gigantescas, podemos perceber também que há outros elementos aparentemente menores ao redor deles e que são importantes para criar um cenário agradável. Segundo o filósofo inglês Roger Scruton, que eu citei anteriormente, existe algo chamado de beleza mínima. E ele diz o seguinte a respeito, eu vou ler um trechinho do livro dele para vocês. Há um minimalismo estético exemplificado pelo pôr da mesa, pela arrumação do quarto, pela construção de um website. Desejamos que a mesa, o quarto ou o website tenham boa aparência e atribuímos-lhes a mesma importância da beleza em geral. Não como algo que agrada apenas ao olho, mas como expressão de significados e valores que têm para nós relevância e que conscientemente gostamos de mostrar. Muito do que é dito sobre a beleza e a sua importância nas nossas vidas ignora a beleza mínima de uma rua despretensiosa, de um belo par de sapatos ou de um papel de embrulho de bom gosto. Estas belezas mínimas têm uma importância muito maior nas nossas vidas cotidianas e estão presentes nas nossas decisões racionais de uma forma muito mais intrincada do que as grandes obras que ocupam as nossas horas de lazer. Elas são parte do contexto em que vivemos as nossas vidas e o nosso desejo de harmonia, de ajustamento e de civilidade é por elas expresso e nelas obtém confirmação. É muito mais importante dar uma ordem às coisas que nos rodeiam, garantindo que os olhos, os ouvidos e o sentido do que é ajustado não sejam constantemente ofendidos. Aqui nesse trecho, o filósofo cita o desejo de harmonia. Ele faz uma ligação entre harmonia e beleza. É belo aquilo que é harmônico. E para explicar o que é harmonia, eu lembro da definição do filósofo Mário Ferreira dos Santos. Ele diz o seguinte: há harmonia entre dois seres quando eles se ajustam.
Então, a harmonia é o ajuste entre dois seres, e vale a pena lembrar que esses seres são diferentes. Ainda que eles sejam muito parecidos, eles são dois seres distintos e eles precisam estar ajustados para gerar a harmonia. E nós precisamos cultivar essa harmonia nos mais diferentes ambientes onde nós estamos. Por exemplo, aqui no texto que eu li, o filósofo cita o exemplo do pôr da mesa. Quando nós vamos almoçar, quando nós vamos jantar, é tão gostoso quando encontramos ali uma mesa bem organizada, uma mesa bonita, uma mesa onde os talheres estão bem dispostos, onde nós encontramos ali uma bela toalha na mesa. É gostoso, o jantar fica muito mais saboroso quando nós temos uma mesa bem arrumadinha, ainda que simples. Repito algo que eu sempre digo, a beleza ela não está em coisas caríssimas. Nós não podemos ter essa visão. Nós temos que entender que é possível cultivar a beleza e a harmonia com coisas simples. Então é possível arrumar uma mesa, deixar ela bonitinha para o jantar ou para o almoço com coisas simples, com talheres que não são caríssimos, com louças que não são requintadíssimas. Basta organizar tudo. Basta saber colocar uma florzinha ali na mesa, uma florzinha colhida, às vezes lá na beira da calçada, mas que bem colocada vai dar um toque especial ali naquela mesa. E o jantar e o almoço ficam muito mais gostosos. O autor cita aqui também a arrumação do quarto. Um quarto bem arrumado, com quadros bem colocados na parede, cama arrumadinha. Deixar as coisas organizadas faz com que nos sintamos melhor. Ele cita também o exemplo da construção de um website. Talvez vocês nunca tenham construído um website, nunca tenham tentado fazer isso, mas o fato é que hoje todo mundo é capaz de criar uma conta ali no Facebook, uma conta no Instagram. Eu acho que todos vocês devem ter algum perfil, alguma conta em alguma rede social. É muito importante que tenhamos o cuidado de cultivar a harmonia nesses ambientes. Que foto nós temos postado? Como nós temos escrevido? Será que temos usado as cores certas, as palavras certas, as imagens corretas? O que será que eu estou mostrando, comunicando ali em minhas redes? Enfim, o cultivo da harmonia nos mais diferentes ambientes tem uma importância vital em nossas vidas. Vale a pena destacar aqui também a situação de uma banda. Para que uma música fique bonita, gostosa de ser ouvida, deve haver harmonia entre os instrumentos. Instrumentos diferentes, cada um tocando a sua parte em encaixe com os demais instrumentos. Um instrumento é diferente do outro. Em uma orquestra, por exemplo, nós temos o naipe de cordas, o naipe de metal, o naipe de madeira, nós temos a parte da percussão. São instrumentos diferentes, mas que, alinhados em harmonia, produzem um som extremamente agradável. A harmonia então tende a preservar uma estrutura. Um artista, por exemplo, consegue posicionar dois seres diferentes a ponto de criar uma tensão necessária, razoável, que nos coloca em uma sensação de equilíbrio e nunca uma sensação de desconforto. É importante que cultivemos isso nos nossos relacionamentos, em nossa casa, em nossa forma de se vestir, em nossas redes sociais, em qualquer lugar, para que nós não ofendamos os nossos olhos, para que não ofendamos os nossos ouvidos, para que nós possamos então produzir ambientes melhores, situações melhores, relacionamentos melhores. Eu tenho certeza que isso faz muito bem ao ser humano e também à coletividade de pessoas. É claro que aqui vale uma ressalva. Não podemos cair no extremo da busca pela harmonia, pela ordem, pela limpeza, etc. A Bíblia fala em moderação. O filósofo Aristóteles falava sobre equilíbrio, sobre buscar o meio termo. Não podemos cair no extremo. A vida acontece também, por exemplo, na bagunça. E deve haver espaço e tolerância para isso.
Deixa a criança brincar, esparramar os brinquedos, suje as louças, use as louças. Tem muita gente morrendo de medo de quebrar aquela louça cara, linda e não usa. Olha, presta atenção. Louça foi feita para ser usada e se quebrar, quebrou. Para de ficar guardando aquela toalha nova, os copos novos, a roupa nova. Use! Use e corra o risco de sujar, o risco de estragar, de quebrar, de perder. E se estragar, quebrar e tal, jogue fora, compre outro. Não vá também ficar apegado a coisa surrada, quebrada, que não presta mais. Isso é avareza e traz maldição para sua vida. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, preste atenção. Busque o equilíbrio, cultive a beleza, mas sem neurose. Não deixe sua casa virar uma zona, uma bagunça total, mas também não queira perfeição e ordem absolutas. Pois é da essência humana ter espaço para um pouquinho de bagunça. Se bagunçou, vai lá, arruma depois e toca a vida. Então, através do cultivo equilibrado da harmonia, você vai criando um ambiente ideal, um ambiente gostoso, um ambiente agradável. E vale a pena destacar que no cultivo da beleza e da harmonia, nós não podemos deixar de lado o nosso estilo, a nossa personalidade. Por exemplo, quando você vai arrumar sua casa, você precisa conhecer o espaço que você possui para decorar. É um ambiente de trabalho ou é um ambiente residencial? Qual o tamanho do espaço? Mas você não pode ficar preso a copiar os outros, a copiar o que os outros fazem e esquecer do seu próprio estilo, da sua própria história. Todos nós temos uma história. Todos nós temos uma cultura. Todos nós temos uma personalidade. Você deve ter uma relação significativa com a sua casa, com o seu espaço. Por exemplo, eu sou leitor, eu sou estudioso, eu sou cristão. Então a minha casa tem que ser uma expressão disso. Ela tem que, em seus móveis, em sua organização, nos objetos que eu escolho para estarem ali em minha casa, em meu quarto, eu preciso expressar aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivo, a minha história, a minha fé. Não faz sentido, por exemplo, eu gostar de leitura e não ter livros, e no lugar de livros eu ter alguns carrinhos de Fórmula 1, alguns quadros referentes à corrida, sendo que eu nem gosto de corrida, mas só porque outra pessoa colocou eu quis copiar. Isso não faz sentido. Nós precisamos personalizar o nosso espaço de forma em que cultivemos a nossa história, a nossa fé, o nosso jeito de ser. A nossa casa tem que ser expressão disso. E já que estamos falando na decoração da nossa casa, da organização dos nossos espaços, da escolha de cores, de objetos, etc., precisamos falar também na forma de se vestir, de falar, de cortar o cabelo. Não podemos esquecer que tudo o que usamos tem uma dimensão simbólica e comunica coisas às outras pessoas. É importante que façamos sempre a seguinte pergunta: o que eu estou querendo comunicar aos outros? Tem pessoas que pensam da seguinte forma: eu não estou nem aí pro que os outros estão pensando a meu respeito, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, eu não me importo com a opinião alheia. Eu respeito esse ponto de vista, ok, mas discordo dele no seguinte ponto: nós todos somos seres sociais. Nós convivemos com outras pessoas, nós nos comunicamos com outras pessoas e nós, de alguma forma, buscamos um espaço dentro dessa sociedade. Nós buscamos um emprego, nós buscamos amizades, nós buscamos formar uma família, nós buscamos ser ouvidos, enfim. Nós nos relacionamos e precisamos sim levar em conta o que os outros estão compreendendo ao nosso respeito. O que os outros estão pensando, que mensagem está sendo gravada na vida das outras pessoas através daquilo que eu estou mostrando, através daquilo que eu estou falando, através daquilo que eu estou comunicando. Quando nós vamos a uma entrevista de emprego, por exemplo, nós temos que pensar nas impressões que nós vamos deixar ali, para que nós possamos conquistar aquela vaga de emprego. Precisamos tomar cuidado com a nossa postura, com o nosso currículo, com a forma através da qual nós vamos nos comunicar com os outros.
Lógico, não podemos ser falsos, ok? Precisamos ter verdade naquilo que estamos fazendo. E também não podemos ficar exageradamente presos ao que os outros vão pensar ao nosso respeito. Mas precisamos sim levar em conta que ali estamos comunicando coisas às outras pessoas através do nosso corte de cabelo, do nosso penteado, das nossas roupas, das nossas palavras, dos nossos gestos, de tudo aquilo que nós estamos expressando naquele momento. Tem algumas pessoas que dizem, mas o que importa é a beleza interior. Inclusive, existe um versículo que diz o seguinte: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Essa passagem está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. O que essa passagem quer dizer é o seguinte: de nada valem as joias, as belíssimas roupas, seu lindo cabelo, se dentro de você existe podridão. Se você não crê em Deus, se você não deixa o Espírito Santo trabalhar em sua vida, tudo fica oco, é só casca. É isso que essa passagem quer dizer. Eu lembrei agora de uma outra que está lá em Provérbios capítulo 11, versículo 22, que diz: como o anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Ou seja, o que vale mais é aquilo que está acontecendo no nosso coração. É o ser humano estar cheio do Espírito Santo, cheio de amor, cheio de bondade. É isso que realmente importa. Mas as pessoas não são capazes de mergulhar em nosso interior para descobrir o que a gente pensa, o que a gente é, para descobrir que Deus está lá em nossa vida. Ou seja, é através das nossas atitudes, é através daquilo que nós externamos que as pessoas passam a conhecer a beleza da nossa alma. Se existe beleza interior, ela vai se externar. É impossível uma alma que é consciente do mal, uma alma que se arrependeu, que recebeu o perdão divino, que está cheia de amor e de luz, ser desleixada no jeito de falar, de se vestir. É impossível que uma pessoa que está cheia de Deus deixe sua casa uma verdadeira zona. É impossível que essa pessoa que está cheia do Espírito Santo permita que a feiura tome conta de todos os espaços. É impossível. Quem é belo por dentro vai cultivar necessariamente a beleza por fora. Vai cultivar a harmonia em seus espaços, vai cultivar a harmonia em seus relacionamentos, em seus gestos, em seu modo de falar, enfim. A beleza de dentro, ela se revela fora de nós. Mas lembrem-se, primeiro tem que vir a transformação interna para que depois essa beleza se externe. Se nós vivermos só da casca, só da aparência, nada terá sentido, ficará uma coisa vazia, uma coisa estereotipada. E aqui também há uma outra coisa importante a ser ressaltada. A harmonia exterior contribui com a beleza interior. Quando nós vamos educar alguém, quando nós vamos preparar o ambiente de sala de aula, precisamos cultivar a beleza nesse ambiente. E essa beleza do ambiente vai favorecer o estudo, vai favorecer a elevação da alma. Nós precisamos dar às nossas crianças exemplos de organização. Precisamos ensinar os pequenos a se organizarem, a arrumarem o quarto, a guardarem seus brinquedos. Precisamos, através do mundo material, ensinar verdades do mundo que é espiritual. A criancinha não vai entender essa explicação filosófica sobre o assunto, mas ela começa a entender o que é a beleza, o que é a harmonia, o que é o amor, etc., no mundo material, através do ensino, da organização dos espaços, depois da organização do tempo, etc., a criança vai se elevando, ela vai crescendo, ela vai aprendendo, ela vai se tornando virtuosa, ela vai cultivando bons hábitos. Então não podemos esquecer do poder pedagógico, do poder didático que tem o cultivo da harmonia, o cultivo da beleza nos mais diferentes espaços e nos relacionamentos. Por fim, entendo que é importante lembrar de algo que eu disse há algumas semanas e que eu tenho repetido nos últimos dias. Nós somos uma ação.
Você é uma ação. Você foi criado por Deus para agir, para fazer o bem nas mais diferentes circunstâncias. Então aqui fica uma dica. Cuide de seus ambientes, organize eles e inclusive vista-se de uma forma que te coloque em posição ativa. Deixe tudo preparado para que favoreça a tua ação. Muitas pessoas, nesse tempo em que tem esse discurso do fica em casa, muitas pessoas estão em teletrabalho, por exemplo, e essas pessoas estão esquecendo de cuidar da própria aparência, estão esquecendo de cuidar da própria beleza. Já que não estão frequentando ambientes de trabalho, já que não estão saindo de casa, muitos ficam de pijama o dia inteiro. E às vezes isso faz com que a pessoa se coloque numa posição passiva. Muitas pessoas em teletrabalho não rendem o que rendiam trabalhando presencialmente. Se for possível, se for necessário, vista-se como se você fosse trabalhar. Coloque a roupa que você usaria no ambiente de trabalho. Coloque ali seu tênis ou coloque seu salto alto. Vista-se de uma forma que faça a tua mente pensar assim: eu tenho que ser produtivo, eu tenho que ser ativo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar resultados, eu tenho que fazer bem feito aquilo que me foi confiado. Então, é preciso que nós organizemos nossos espaços, cuidemos da beleza, cuidemos da harmonia, para que nós possamos agir, para que não nos tornemos pessoas desleixadas, preguiçosas, improdutivas, para que possamos dar dignidade e sentido para aquilo que fazemos no cotidiano. Em uma de suas lives, o psicólogo Ítalo Marcilli contou a história de um homem que foi sequestrado e levado para um cativeiro. Este homem ficou em uma salinha muito pequena, inclusive ele nem conseguia ficar em pé naquela sala. E demoraram alguns dias para resgatar esse homem. Esse homem então, nos primeiros dias, ficou ali deitado, triste, cabisbaixo, esperando a salvação. Mas os dias foram passando, ninguém vinha resgatá-lo e ele decidiu fazer uma coisa. Ele decidiu praticar exercícios físicos ali. Mesmo com as dificuldades do espaço, mesmo com as dificuldades para ficar em pé, ele começou a fazer algumas flexões, ele começou a cuidar da sua beleza dentro das possibilidades daquele ambiente. Então ele tentou se manter forte, se manter ativo, se manter limpo, e quando ele saiu dali ele estava bem. Por quê? Porque ele não desistiu, porque ele não se entregou ao medo, porque ele não se entregou àquela situação difícil, àquela situação miserável, àquela situação onde ele estava sendo uma vítima de um crime. Não, ele foi ativo, ele fez acontecer dentro de suas possibilidades. Isso tudo deu ânimo para ele. Cultivar a beleza naquele ambiente inóspito, naquele ambiente insalubre, complicado, fez com que ele se mantivesse firme, fez com que ele se mantivesse vivo. Então, pessoal, é isso que eu sugiro a todos vocês. Cultivem a beleza. Não deixem que o desleixo tome conta. Não deixem que a vida de vocês vire uma zona. Não, pelo contrário, estando em casa, estando na rua, estando em qualquer lugar, lembrem-se, a beleza importa, a harmonia importa, a beleza nos faz crescer, a beleza faz com que nós levemos outras pessoas a crescer, a beleza abre portas. Não estou falando daqueles padrões de beleza das revistas, não estou falando nem das grandes obras de arte, não estou falando de nada disso. Estou falando da harmonia que todo mundo pode colocar em prática no cotidiano, o pobre ou o rico. A pessoa que tem objetos de extremo valor ou pessoas que têm pouquinhos objetos simples ali em suas casas. Todos podem praticar a harmonia nos lares, a harmonia nos relacionamentos, a harmonia em qualquer lugar. Todos podem cultivar a beleza, todos podem contemplar a beleza. Por favor, não caiam naquela besteira do culto à feiura. Não caiam naquela besteira de que a beleza é subjetiva e ela não tem nenhum tipo de objetividade. Não caiam na besteira de que você pode ser de qualquer jeito e de qualquer jeito está bom. Nós servimos a um Deus belo.
E dia após dia, em comunhão com esse Deus, Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos tornando belos por dentro, para que nós possamos externar e colocar em prática a beleza nesse mundo em que vivemos. Oremos a esse Deus então. Senhor Deus, eu te agradeço por mais essa oportunidade que eu tive de falar com essas pessoas. Eu te agradeço porque aqui tem pessoas interessadas em entender qual é a tua vontade, pessoas que estão interessadas em fazer o bem nessa existência, pessoas que querem dar dignidade e sentido às suas vidas. Senhor, ajude-nos a perceber que nós somos luz nesse mundo e, como luz, nós devemos clarear para que as pessoas enxerguem algo de belo em nós. Deus, encha-nos com o Espírito Santo, transforme nosso interior para que nós nos tornemos belos por dentro, para que nós estejamos cheios de amor, de paz, de bondade em nosso coração. E Senhor, ajude-nos a externar isso, ajude-nos a revelar a beleza através das palavras, através da arte, através dos nossos espaços. Ajude-nos a cultivar a harmonia e a beleza em nosso quarto, em nosso lar, em nossa rua, em nossa cidade, em nossa escola, em nosso trabalho. Ajude-nos, Deus, porque nós queremos não apenas viver bem, mas queremos que as outras pessoas colham esse fruto conosco, que outras pessoas desfrutem conosco dessa beleza cultivada. Deus, queremos que outras pessoas sejam influenciadas por nós, para que elas também recebam a tua presença e se tornem belas por dentro e cultivem externamente a beleza. Deus, ajude-nos a entender como cuidar da aparência com moderação, como cuidar do nosso corpo, do nosso cabelo, das nossas roupas de uma forma sábia. Ajude-nos, Deus, a produzir a harmonia. Ajude-nos a evitar todo tipo de coisa que ofenda nossos olhos, nossos ouvidos. Ajude-nos a evitar tudo aquilo que ofende a tua beleza, Deus. Em nome de Jesus, que não sejamos, por outro lado, neuróticos, que não sejamos pessoas que estão pensando apenas em perfeição e que não toleram nenhum tipo de deslize, nenhum tipo de bagunça. Deus, ajude-nos a perceber que somos falhos, que a bagunça faz parte da existência. O que nós não podemos é deixar essa bagunça nos levar a tomar conta da nossa vida. Ajude-nos, Senhor, a perceber quem nós realmente somos e o que o Senhor realmente quer de nossas vidas. Que a beleza se concretize em nossos espaços, em nossa aparência e principalmente em nosso coração. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém.